Linfócitos TH17. O que a gente tem para conversar sobre ele hoje? Sobre esse grupo de linfócitos que fazem parte do grupo dos CD4. Como nós já conversamos do TH1, do TH2, vamos conversar do TH17. Qual a diferença entre ele, o TH1 e o TH2? Para que serve? De onde veio? Por que 17 e não 3, né? Cresce na infecção bacteriana? Cresce em outro tipo de infecção? Qual o nível de infecção bacteriana? Apresentam o que a quem? Então sejam muito bem-vindos ao nosso curso Imune em até 10 minutos. Essa é a nossa nona apresentação e vamos conversar um pouquinho mais sobre os linfócitos TH17. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, passe esse vídeo para aquelas pessoas que precisam saber um pouco mais sobre imunologia básica, passe para o seu grupo de turma, passe para aquele seu amigo da sua área da saúde, profissional de saúde que quer estudar, que está estudando para algum concurso ou alguma prova nos próximos dias. Vamos lá falar dos linfócitos CD4 TH17, T-helper 17. Então, como que funciona a resposta imunológica relacionada ao TH17? A gente sabe, e a gente já viu anteriormente, que o TH1 ele é voltado para vírus e bactérias intracelulares, o TH2 é voltado para os eumintos, principalmente relacionado aos eumintos, e o TH2 também pode ter um pouco de relação direta com a alergia. Mas o TH17, como que a gente vai conseguir correlacionar ele com o nosso dia a dia? Então, na mesma sequência do TH1 e do TH2, a célula dendrítica ela vai fazer a mesma apresentação, ela vai ter aquela correlação de buscar o antígeno, buscar o imunógeno, aquele devido ao seu tamanho e peso molecular, devido à resposta imunológica relacionada ao tecido endotelial. Essa célula dendrítica vai apresentar esse antígeno, esse imunógeno, para uma célula T naive, e aí, dependendo do tipo de exposição desse peso molecular, ela vai acabar liberando algumas citocinas, assim como o endotélio vai liberar algumas citocinas, que vão acabar estimulando o T naive a transformar no T-helper do tipo 17. Então, o T naive vai receber os sinais de IL-6 e TGF-beta, que vão levar ele a ter essa transformação, essa alteração da sua conformação para DH17. E esse TH17, depois, com o passar do tempo, vai tendo também essa liberação e sendo reestimulado por IL-21. Então, a partir do momento que ele vai ter essa reestimulação por IL-21, esse TH17 também vai se proliferar, vai aumentar em quantidade, em nível de reprodução, e com o passar do tempo ele também vai começar a produzir as suas próprias citocinas. Essas próprias citocinas que o TH17 produz são a IL-17, a IL-22 e a IL-23. Então nós temos algumas citocinas a mais do que as demais TH, que nós acabamos de ver nas outras apresentações, principalmente nessa a gente tem IL-6 e TGF-beta no início do processo. Durante o processo a gente vai ter o aumento de IL-21 e no final do processo a gente vai ter o aumento de IL-17, IL-22 e IL-23. Então são um número maior de interleucinas, um número maior de sinais que vocês vão acabar tendo com correlação com esse TH17, mas é mais específico realmente, é mais amplo nesse sentido, porque o TH17 possui uma correlação direta com o funcionamento da resposta imunológica para bactérias extracelulares, fungos e alguns protozoários. Então a gente sabe que o TH17 tem uma função única, uma função de regular constantemente nossa resposta a bactérias extracelulares, fungos e protozoários, e no final ele vai acabar estimulando neutrófilo. Então a gente vai sempre ter essa correlação direta o tempo inteiro. E é o maior grupo no nosso sistema imunológico dentro do CD4. Por que é o maior grupo? Porque nós temos constantemente na nossa flora uma grande quantidade de bactérias extracelulares. Nós temos na nossa flora também uma grande quantidade de fungos. Então, aquelas bactérias e os fungos saprófitos, aqueles que moram com a gente, precisam ser controlados de forma constante pelo TH17. E aí, essa liberação de L17 vai estimular o neutrófilo e a liberação de L22 vai acabar estimulando essa defesa endotelial, essa resposta epitelial. Então, separando cada citocina, a IL-6 é fundamental nessa resposta inicial para a gente poder começar a transformação do T-naive em TH17. Além dela, como eu falei para vocês, o TGF-beta. TGF-beta algumas pessoas podem achar estranho, que ele é chamado de anti-inflamatório na maior parte das vezes, mas no caso do TH17, ele é uma citocina estimulatória, inflamatória. O IL-6 é derivado direto das células dendríticas, das células endoteliais, principalmente das células endoteliais, vai ser estimulado
através desse peso molecular e desse estímulo do tipo de bactéria ou do tipo de fungo que está chegando para a gente, então bactérias estelares e fungos, e vai aumentar consideravelmente as proteínas de fase aguda, então PCR e outras proteínas que a gente pode dosar nos exames laboratoriais, que vão estar aumentados em infecções relacionadas principalmente a bactérias e fungos. Estimulando essa transformação para TH17, o TH17 vai estimular o linfócito B a produzir IgM e IgG. Então, a gente tem que lembrar disso, né? A resposta de anticorpos do TH1 é IgM-IgG, TH2 é IgE, e no 17 vai ser IgM e IgG também. O TGF-beta vai fazer uma retroalimentação para estimular mais IL-6, mais IL-1, e aí estimulando mais IL-6, estimulando mais IL-1, vai estimular mais TH17 e assim por diante. Se mantém aquele estímulo da resposta inflamatória. O IL-23, também derivado das células dendríticas, tem uma fundamental importância relacionada à proliferação e à manutenção das células TH17. Então, a partir do momento que o IL-6 e o TGF estimulam um aumento do TH17, uma transformação, depois, com o passar do tempo, o IL-23 vai acabar mantendo, fazendo a manutenção desse IL-17 e continuar seu processo de estímulo e liberação de IL-17 e IL-22. A IL-17 e a IL-22, elas são praticamente, vamos dizer, co-irmãs. Elas fazem uma estimulação retrógrada, uma estimulação constante, uma estimulação que vai levar ao aumento de neutrófilos. E como vocês bem lembram que nós já conversamos aqui, neutrófilos são células fagocitárias, células de fundamental importância para a resposta contra bactérias e fungos extracelulares. Então fica redundante, né? E vai sendo sempre um processo de redundância. O sistema imunológico é assim, tem sempre um plano B. E a IL-17 vai, a partir do momento que ela é produzida pelo TH17, assim como a IL-22, ela vai induzir essa produção de quimiocinas e citocinas que vão estimular os neutrófilos. Reduz um pouco a quantidade de macrófago, mas pode até estimular um pouquinho os macrófagos também. Mas o grande foco de TH17 é o neutrófilo, né? É o grande fagócito, a grande célula que vai estar ali naquele primeiro momento em luta. Então o estímulo do aumento de neutrófilos vai também aumentar o fator estimulador de colônia de granulócitos, que é uma grande medicação, inclusive, que a gente usa no nosso dia a dia para aumentar a quantidade de neutrófilos. E a IL-22 também vai fazer nos tecidos epiteliais, principalmente pele e trato gastrointestinal, a manter a integridade, para produzir também defensinas, produzir muco para poder jogar para fora essas bactérias, jogar para fora esses fungos. É muito relacionado ao IL-17 e ao IL-22. Por isso que o TH17 também pode ser chamado de TH22. Em alguns estudos, em alguns livros, em algumas literaturas, vocês vão ver isso também sendo chamado de TH22, devido à produção da IL-22. Então, como a gente já falou, agora que a gente está nesse terceiro vídeo relacionado aos TH, vamos fazer uma revisãozinha só para vocês poderem relembrar, não esquecer, isso é de fundamental importância. TH1 e TH2 e TH17 são os três principais T-helpers que nós temos, são CD4. O TH1 vai fazer aquele aumento de macrófago, aumento de CD8 por tabela, né, mas principalmente aumento de macrófago, estimula linfócito B a produzir IgM e IgG. E aí a gente vai lembrar que o TH1 é bem focado em vírus e bactérias intracelulares. Já o TH2 vai estimular mastócito, basófilo, eosinófilo, a sua grande célula efetora, e célula B produzindo IgE. E a resposta é voltada principalmente para eumintos. TH17 vai ser relacionado a bactérias extracelulares, fungos e protozoários, e a sua grande célula vai ser o neutrófilo. E o estímulo de anticorpos vai ser IgM e IgG. Então, lembrando desse quadrinho de agora, lembrando dessa correlação direta, vocês conseguem lembrar do efeito de todos os T-helpers e conseguem lembrar de todas as relações a esses CD4 que são fundamentais para a nossa resposta imunológica. Então, sem o CD4 não tem essa resposta específica, como vocês estão vendo, para vírus, para eumintos, para bactérias intracelulares, para bactérias celulares, para fungos, para os diversos micro-organismos que nós vamos ter contato no nosso dia a dia. Então, como a gente sempre fala em todos os vídeos, é de fundamental importância vocês lerem referência, estudar sempre, manter sempre o estudo em dia. E qualquer dúvida, qualquer informação a mais, fique à vontade para poder colocar nos comentários, mandar mensagem que eu vou tentar responder sempre para ajudar vocês. Bom estudo, gente!